Olá, que bom ter vocês aqui de volta no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que sempre gera bastante debate, né? O dom de línguas. Exatamente. Vamos usar como base a lição 6 do guia Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros. O que será que a Bíblia ensina mesmo sobre isso? Essa é a questão central. Será que o dom bíblico, aquele original, se refere a idiomas conhecidos, né, para a pregação do evangelho, como a gente vê lá em Atos capítulo 2? Sim, Ou seria talvez uma linguagem mais estática, incompreensível, como algumas pessoas interpretam 1 Coríntios capítulo 14? Vamos investigar isso a fundo? perfeito. Então, vamos começar por Atos capítulo 2, o famoso dia de Pentecostes. O texto diz, lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, que os discípulos começaram a falar em outras línguas. Que línguas eram essas, afinal? Olha, o interessante é que o próprio texto responde. Logo depois, em Atos capítulo 2, versículos 5 e 8, ele descreve a reação das pessoas. Ah, sim. Tinha gente de todo lugar, né? Isso, judeus de várias nações. E eles ficaram admirados porque ouviam os discípulos falar, cada um na sua própria língua materna. O versículo 8 é bem claro. Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Entendi. Então eram idiomas humanos mesmo, que as pessoas entendiam. Exatamente, idiomas compreensíveis. Aquela acusação de embriaguez, no versículo 13, provavelmente veio da surpresa, da euforia, sabe? Ver galileus falando tantas línguas diferentes não era algo comum, não necessariamente porque a fala era sem sentido. Faz sentido. E o termo grego usado, glossa, significa isso mesmo, língua, idioma. Isso combina com o que Paulo vai dizer depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e 40, sobre ordem no culto. Deus não é de confusão, e sim de paz, e faça-se tudo decentemente e com ordem. Claro. Mas e o caso de Cornélio? Em Atos capítulo 10. Lá nos versículos 44 a 48, o dom aparece antes do batismo. Por quê? Essa é uma situação bem particular. Foi, digamos assim, uma exceção, para deixar muito claro para Pedro e para os outros judeus que estavam com ele que Deus estava aceitando os gentios. Os não-judeus. Isso, o falar em línguas ali funcionou como um sinal, sabe? Uma confirmação divina para que não restasse dúvida sobre a aceitação dos gentios na igreja. Entendi. Foi um sinal específico para aquele momento. Exato. E depois, em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7, Paulo encontra uns discípulos em Éfeso. Ali também tem um dom de línguas. Qual o propósito ali? Bem, o contexto ali, especialmente nos versículos 9 e 10, sugere que o dom capacitou aqueles novos discípulos para a evangelização. Éfeso era um centro importante, né? E eles precisavam alcançar a região da Ásia Menor. E funcionou? Funcionou. Os versículos 18 a 20 mostram o sucesso da pregação, pessoas se convertendo, abandonando práticas antigas. Isso reforça que eram línguas compreensíveis, porque como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Palavras ao vento não convertem ninguém, né? Exato. E um ponto importante aqui, não é porque alguém não fala em línguas que não tem o Espírito Santo, tá? Paulo mesmo fala da diversidade de dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 31. E o principal sinal da presença do Espírito são os frutos descritos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz. Muito bom lembrar disso. Mas e a tal língua dos anjos? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Como fica? Esse versículo é muito usado, né? Mas veja como ele começa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Esse ainda que, ou se em outras versões, indica uma hipótese. Uma condição, tipo, mesmo se eu fizesse isso. Isso. É uma figura de linguagem para mostrar que nem a maior capacidade de comunicação, seja humana ou até mesmo angelical, teria valor sem o amor. Não é uma declaração de que existe um dom de falar a língua dos anjos, literalmente. Entendi. E, aliás, sempre que anjos falam com humanos na Bíblia, pense em Gênesis capítulos 18 e 19, ou Apocalipse capítulo 22, versículos 8 a 10.
Eles usam o quê? Idiomas humanos, compreensíveis. Um dom de língua de anjo que ninguém entende não faria sentido para o evangelismo. Clareou bastante. Bom, agora sim chegamos ao ponto mais discutido. 1 Coríntios capítulo 14. O capítulo-chave. Exato. Paulo fala em falar mistérios, no versículo 2, edificar a si mesmo, no versículo 4, e ter a mente infrutífera, no versículo 14. Isso não parece descrever uma língua estranha, estática? É aqui que o contexto se torna fundamental. Presta atenção. Paulo, nesses versos, ele não está elogiando ou descrevendo a forma ideal do dom. Pelo contrário, Não? não. Ele está, na verdade, corrigindo problemas sérios que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Havia desordem, uso egoísta do dom, talvez para exibição pessoal. Ah, então ele está descrevendo o problema para depois corrigir. Exatamente. Por isso, logo em seguida, ele estabelece regras bem claras. Por exemplo, quem fala em línguas na reunião pública precisa ter intérprete para que a igreja toda seja edificada. Isso está nos versículos 5, 13, 27 e 28. Certo. Com intérprete. Isso. Sem intérprete, ele diz no versículo 28, é melhor ficar calado na igreja. Ele também diz que o dom de profecia, que é a pregação clara da palavra, é mais útil para a edificação de todos do que as línguas sem interpretação. Veja os versículos 5 e 19. A edificação da comunidade vem primeiro. Sempre. E ele insiste que a fala tem que ser compreensível, senão é inútil, como vimos nos versículos 6 a 12. O dom deveria ser um sinal para os descrentes que visitassem a igreja, não uma exibição para os próprios crentes, conforme o versículo 22. E tudo com ordem, com limites, poucos falando, um de cada vez, e sempre com interpretação. Versículos 27, 28, 32, 33 e 40. Entendi a lógica. E sobre a mente ficar infrutífera, no versículo 14. Quando ele diz isso, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele está justamente descrevendo a prática errada que ele quer corrigir. Ah, E a solução que ele dá logo em seguida, nos versículos 15 a 17, é: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, ele defende a compreensão, o entendimento. Uau! Vendo assim, pelo contexto da correção, fica bem diferente. Então, resumindo a lição 6, o dom de línguas genuíno, segundo a Bíblia, seria essa capacidade sobrenatural de falar idiomas humanos existentes para comunicar o Evangelho. Exatamente. A análise cuidadosa do contexto de cada passagem aponta fortemente nessa direção. Era uma ferramenta missionária e Paulo agiu para corrigir usos que fugiam desse propósito e causavam desordem. Isso nos faz pensar, né? Como que essa compreensão da Bíblia deve guiar nossa vida espiritual hoje? Será que nossa fé deve se basear firmemente na palavra, como diz o Salmo capítulo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Ou mais em sentimentos, em experiências que talvez não se alinhem tão claramente com o que a Bíblia ensina? Fica a reflexão. Uma ótima reflexão. E se essa análise ajudou a esclarecer esse ponto para você que está nos acompanhando, então, por favor, curta este material, compartilhe com mais gente e, o mais importante, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nenhum dos nossos estudos. Isso mesmo. E não se esqueça, tem um presente para quem nos acompanha. Você pode baixar gratuitamente o guia de estudo completo Na Mira da Verdade, com todas as lições. O link está aqui embaixo na descrição. No nosso próximo encontro, a gente continua com a lição 7, Textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas. Outro tema bem interessante. Esperamos vocês lá. Com certeza. Até a próxima!